Fala pessoal, tudo bem com vocês? A política do Corinthians está fervendo e agora um outro candidato à presidência concedeu uma entrevista, falou dos seus projetos e vejam só, não garantiu Fabinho Soldado no cargo. Ele falou outras coisas, eu estou falando de Antônio Roque Cittadini. E tem também a situação do transfer ban, será que vai ser derrubado? O Corinthians fez mais uma proposta ao Santos Laguna. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. E vamos juntos. Vocês sabem, na próxima segunda-feira o Corinthians elege um novo presidente ou até mesmo pode seguir com o mesmo que lá está, o presidente em exercício, Osmar Stabile, que também é um candidato nessa eleição indireta que acontece no próximo dia 25. Uma eleição onde apenas os conselheiros votarão para que este novo presidente assuma num mandato tampão até o fim de 2026, quando encerraria a gestão Augusto Melo. Depois, outras eleições regulares, normais. O Stabile pode até ficar mais do que o normal, né, que se fica, porque se ele for eleito nessa eleição indireta, ele já tem 2 meses, pouco mais disso no cargo, aí ele assume até o fim de 26 e depois ele pode ainda se candidatar para uma eleição regular e ficar até mais do que os 3 anos, já que não há reeleição no Corinthians. Mas, além do Osmar Stabile, outros candidatos estão registrando suas candidaturas, apresentando suas candidaturas. O André Castro, eu já fiz um vídeo aqui no canal, né, o do projeto de $1 bilhão do mercado financeiro, que deve conceder uma entrevista nessa quinta-feira, revelando mais detalhes sobre o projeto que ele tem, também conselheiro e tudo mais. Ele já registrou a sua candidatura. O outro candidato mais forte, porque quando a gente fala mais forte, a gente está falando em relação ao conselho, que é justamente o que irá definir esse novo presidente. A eleição ela será composta por 299 conselheiros ou votantes, né? São conselheiros vitalícios e os trienais, né? Aqueles que são eleitos a cada 3 anos. Só que para você estar apto a votar nessa eleição, você tem que ter sido eleito pelo menos em 2, né? Porque foi o que eu li, né? Eles têm que ter sido eleitos em pelo menos 2 ocasiões, isso mesmo. E também não podem ter condenações criminais nos últimos 8 anos. São critérios para que os votantes possam eleger esse novo presidente. Aí vai muito de aliança, né? De você costurar parcerias políticas. E aí você sabe, né, que há os grupos lá dentro do Corinthians, tem uma oposição muito forte à gestão Augusto Melo. Não sei se é o Osmar Stabile, que está lá tentando fazer o trabalho dele e tudo mais, mas que era da gestão e era oposição ao grupo da Renovação e Transparência. E aí tem alguns candidatos que vieram desse grupo. É o caso do André Castro, que tentou sair no início de 2024 para criar uma terceira via, e o próprio Antônio Roque Cittadini, que também fez parte, né, da gestão passada, já foi vice-presidente, já foi diretor do Corinthians. Existia até uma possibilidade do André Negão, que foi candidato contra o Augusto Melo na última eleição, ser um diretor de futebol da gestão do Cittadini, mas ele negou veementemente isso, embora entenda que a figura do diretor estatutário ela seja importante. Mesmo assim, ele quer profissionalizar o clube. E aí, ele concedeu uma entrevista para o portal Meu Timão. Ontem eu fiz um resumo aqui da entrevista do André Castro para o GE e a do Cittadini para o Meu Timão, ela me impactou especialmente por uma frase que ele usou. Ele falou sobre que não vai usar cartão corporativo porque isso é um convite ao deslize, né? Ele usou essa frase. Falou sobre o judiciário estar acompanhando, né, todas essas questões, tanto envolvendo o Augusto quanto os cartões corporativos do Andrés e as notas fiscais do Duílio Monteiro Alves, que o Corinthians precisa voltar a ter credibilidade, aquela velha história e tudo mais, mas ele defendeu a profissionalização do clube. Quando ele defendeu a profissionalização do clube, ele foi questionado, evidentemente, porque ele pode assumir agora. Estou falando do Cittadini, que é um dos candidatos, ele pode assumir agora na segunda-feira, dia 25. O que ele vai fazer com o futebol do Corinthians atual? Porque, por exemplo, o Dorival Júnior e o Fabinho Soldado, eles foram mantidos pela gestão Osmar Stabile. Mesmo que fosse uma gestão interina, né, em exercício ali naquele momento, eles entenderam por não modificar. Embora profissionais contratados por Augusto Melo, tá? O Stabile decidiu manter o que lá estava. Ao ser questionado sobre isso, o Cittadini simplesmente usou essa frase aqui
Deixa eu pegar bem a resposta para não ter problema. Ele disse o seguinte: nós queremos uma gestão de futebol profissional, comandada por um executivo contratado. Não sei se Fabinho Soldado estará nos meus planos. Aqui eu não estou nem fazendo um juízo de valor se você deve manter ou não o Fabinho. Não é isso. O que eu estou colocando aqui é que um cara que nem assumiu, ele é um pré-candidato, mas deve confirmar a candidatura, já está colocando em xeque o trabalho de quem está lá trabalhando. E aí eu pergunto para você, como é que fica o profissional ouvindo isso? Porque talvez ele nem precisasse ouvir, ele já por si só, por se tratar de uma eleição, você sabe que as coisas mudam, as pessoas têm os seus pares de confiança. E como o Fabinho ele foi contratado por um cara que foi impeachmentado, eu entendo que a instabilidade dele, do Dorival e de qualquer membro do departamento de futebol e até dos jogadores, ela aconteça, porque foi a gestão que trouxe esses caras, contratou esses caras, de repente a gestão foi embora. Aliás, foi derrubada, foi impeachmentada, foi expurgada do clube. E aí quem assume, você fica pensando, caramba, e agora? Porque eu dependo que esses novos rostos, novos caras no comando, eles gostem de mim. E aí, falando especificamente do comando disso tudo, que tem a ver com Dorival Júnior e Fabinho Soldado, vocês imaginem a tranquilidade que estão esses caras para trabalhar. Sabendo que já teria uma eleição. E aí o cara publiciza isso. Diz, olha, eu não sei se ele vai estar nos meus planos. E vocês sabem que o Fabinho Soldado também tem propostas, já teve uma para ser CEO do Atlético Mineiro, teve outras sondagens do mercado. O Fabinho Soldado se valorizou. Ele era um gerente de scout no Flamengo. Hoje ele é um dos principais executivos do país. Até pelo desafio que ele enfrenta no Corinthians de muitas vezes não ter dinheiro, muitas vezes tem que negociar jogador livre de custos, pagando luvas, aquela coisa toda. É mais difícil. O fato é que, até por se tratar de Corinthians, o Fabinho Soldado ganhou uma outra notoriedade. E ele ganhou mercado. Só que, como é que ele se sente? E repito, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, porque eu estou me colocando na pele do Fabinho, independentemente de quem fosse, podia ser o Alessandro lá. Como é que o profissional se coloca nesse momento? Pensando o seguinte, caramba, eu estou aqui defendendo o clube, já tive proposta para sair, estou com um transfer ban que não posso contratar, estou esperando os caras resolverem isso, e aí de repente um cara que nem assumiu ainda diz assim, eu não sei se eu conto com ele, eu vou avaliar ainda. Isso eu acho ruim. Isso eu acho ruim, essa transparência excessiva de uma forma negativa. Ele poderia assumir e aí reavaliar, ter uma conversa com o Fabinho e daqui a pouco trazer um cara da confiança dele, mas dizer, olha, a gente vai interromper o trabalho e tal. Agora, ele falar abertamente numa entrevista isso antes de acontecer, eu acho que não recomenda para quem está lá dentro. Até porque, e se ele resolve ficar com o Fabinho? Como é que fica? Depois dele ter dito isso. Enfim, cara, impressionante. Porque isso gera uma instabilidade completa. Você imagina o jogador que já está com dificuldade para receber, que já teve atrasos de direito de imagem, de algumas premiações, aí ele fica pensando, caramba, vai chegar outro cara aqui que eles não sabem o que pode acontecer. Claro que todo mundo chega lá bem intencionado, imagino eu, para tentar resolver os problemas do clube, mas o último que chegou bem intencionado tentando resolver os problemas do clube foi impeachmentado por uma série de irregularidades, até onde a gente sabe, comprovadas. Então, assim, não é isso que o clube precisa. E se ele chegar e dizer assim, não, o Dorival não é meu técnico, vai embora, eu vou contratar o Ted Lasso. E aí? Como é que fica? A gente paga multa aqui, tudo bem. Porque quem chega ali, independentemente do tempo, 2 meses, 3 meses, 1 ano e meio, ele tem a caneta. E aí ele pode fazer o que ele quiser. Independentemente dos danos ao clube, ao torcedor. E o fato é que a eleição ocorre na segunda-feira. Todas as candidaturas precisam ser registradas até essa sexta. O Cittadini está no páreo. O André Castro já registrou. Vai dar mais detalhes ainda essa semana. E o Osmar Stabile é outro candidato forte, porque está participando dessa reestruturação do clube. Inclusive, que o Cittadini condenou. Ele disse que essa reestruturação já deveria ter acontecido de uma forma mais rápida e que ele está muito moroso dentro desse processo. Enfim, sobre o transfer ban,
o Corinthians ainda tenta derrubar o transfer ban, e isso só vai acontecer ou pagando efetivamente todo o valor destinado, né, ao Félix Torres, né, mais de 6 milhões de dólares, 33 milhões de reais. Mas o Corinthians não tem esse dinheiro nesse momento. Então negociou com o Santos Laguna, porque se você entrar num acordo com o clube detentor, né, dos direitos, né, e o credor dessa dívida, você consegue derrubar o transfer ban. Inicialmente o Corinthians fez uma proposta parcelada, né, dá uma entradinha menor de 30% do valor total e o restante parcelado. Eles recusaram. O Corinthians subiu a proposta para 50%. Eles recusaram. E agora a última proposta é o Corinthians fazer uma entrada de 70% do valor e parcelar o restante. E vai ter que aguardar, porque é a última cartada, não tem mais do que isso, seria quase 100%. E realmente o Corinthians não tem esse valor, nem sei de onde tiraria esses 70%. Tem receitas para entrar, tem o valor aí do Cauê Furquim, né, que foi para o Bahia, 14 milhões de reais à vista. Tem o valor da Nike, aí, que vai entrar uma antecipação aí de 50 milhões. Então tem algumas receitas, né? O Corinthians tem muitas receitas, mas que vai ter que organizar aí para poder pagar essa entrada ao Santos Laguna. E tem os outros problemas ali, que vão estourar ali na frente, né? Do Matias Rojas e do Rodrigo Garro. Só que aí é mais 40 do Rojas e 23 do Garro. Então mais 63, além dos 33 que você tem que pagar agora. Então, o Corinthians fez a proposta de 70% ao Santos Laguna e está aguardando resposta para parcelar o restante. E aí sim, com isso, derrubar o transfer ban e ter até o dia 2 para contratar. É o que precisa e pode fazer nesse momento o Corinthians diante dessa crise, dessa instabilidade. O José Martínez foi submetido a uma cirurgia, né, para correção da fratura no quarto metacarpo, né, da mão esquerda, se eu não me engano, que é justamente essa região aqui onde ele fraturou num treinamento, e vai se ausentar não só para o jogo contra o Vasco no final de semana, mas provavelmente pelas próximas semanas. Eu até vou dar o crédito aqui. Vocês conhecem provavelmente a Bianca Molina, repórter da TNT, ela é setorista de Corinthians, sempre muito bem informada, traz muitas notícias relacionadas ao Corinthians no seu Instagram e também, evidentemente, na tela da TNT e na rede social. Ela criou um canal no YouTube, canal da Bibi. Você pode seguir lá, ela está começando para dar essa moral, porque ela trouxe, inclusive, essa preocupação de que no jogo contra o Atlético Paranaense, o jogo de ida, o Corinthians não vai ter o seu meio-campo, porque o Ranieri está suspenso. Eu realmente não sabia disso, eu não tinha me dado conta de que ele tinha tomado um terceiro amarelo no jogo contra o Palmeiras. Então, o Ranieri está suspenso, o Martínez está fora e o Carrilho já estava por conta da lesão ligamentar e ele só volta no ano que vem. Então, é todo um setor ali que vai se ausentar num jogo de ida que acontece em Curitiba. Lembrando que o Garro dá para a gente colocar como uma dúvida, né? Porque ele já reclamou da sequência de jogos e a gente está falando de uma grama sintética para um cara que tem problema crônico no joelho. Então, não sei se ele vai para campo. E aí, bom, é mais um problema para o Dorival. Ela colocou essa preocupação no canal dela e está trazendo notícias todos os dias lá relacionadas a isso. E ela apurou que porque o Corinthians não deu um prazo de retorno para o José Martínez, né? E a gente também não está acostumado com esse tipo de lesão no futebol, né? A gente normalmente sabe quanto dura uma lesão de grau 2, uma de grau 3, né, que dura de 2 a 3 meses, ou uma de grau 1, né, que em uma semana o cara está no campo, um menisco, que é questão de 20 dias, um LCA, que é cerca de 8 meses. A gente está acostumado com essas lesões. Agora, fratura do metacarpo da mão realmente não é algo corriqueiro para a gente. E ela conversou com pessoas que destinaram mais ou menos entre 3 a 4 semanas. Então, é um tempo significativo. Talvez para o jogo de volta, hein? Que é 11 de setembro, o jogo de volta, mas a gente está falando de 20 dias daqui para frente, muito difícil. Então, ele provavelmente vai perder os 2 jogos. E aí eu concordo com ela quando ela diz que muita gente fala que perder o Martínez é reforço. Primeiro que isso é cruel com o ser humano, né? Ninguém torce para o cara se machucar. Segundo que ele é titular, gente. Digam o que quiserem a respeito de José Martínez. Ele é titular do meio-campo do Corinthians e contra o Palmeiras jogou muito, tá? Os 2 jogos. Então, jogo de mata-mata, acho que ele vai fazer falta, sim. As notícias não são as melhores, né? Mas eu tô sempre aqui atualizando vocês sobre tudo que está acontecendo no Corinthians, porque não é fácil. Não é fácil. O corintiano realmente de tédio, ele não morre. E quem acompanha o Corinthians também não. Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima.
Tchau. Conversei com pessoas dentro do Corinthians e nunca vi a cúpula corintiana tão animada como eu vi dessa vez em relação ao Santos Laguna, tá? Corinthians fez uma terceira proposta. Corinthians fez uma terceira proposta para o Santos Laguna do México, né? Lembrando que o Corinthians deve, Corinthians deve 34 milhões de reais aos mexicanos por conta do não pagamento, né, da compra do Félix Torres. O Corinthians comprou o Félix Torres, os gênios, né? Então, assim, o Corinthians deve ao Santos Laguna 34 milhões de reais aproximadamente, referentes ao não pagamento da compra do Félix Torres. O Corinthians comprou por 6 milhões e meio de dólares um zagueiro do Equador. Nada contra o Equador, eu mesmo uso o Equador toda hora. Equador, eu sou o cafezeiro. Imagina, eu vou falar mal do Equador. Eu adoro o Equador, entendeu? Sem o Equador, não faço café. Mas assim, o Corinthians pagou 34 milhões num zagueiro do Equador, tá? Ah, mas ele jogou Copa. Grande coisa, meu irmão. Grande coisa que jogou Copa. Entendeu? Ah, então eu vou comprar os caras, o dia que a China disputou uma Copa do Mundo, entendeu? Eu vou comprar um chinês vou comprar um chinês para jogar no Corinthians, porque ele jogou a Copa do Mundo. Ah, grande coisa a Copa do Mundo. Sabe? Então, 6 milhões e meio de dólares, pô, sacanagem. Sendo que o Corinthians pagou 2 milhões à vista, tá? O Corinthians pagou 2 milhões à vista e ficou devendo 4 milhões e meio de dólares. Esses 4 milhões e meio de dólares que eram para ser parcelados e pagos, esses caras não pagam nada, os caras compram e não pagam. Entendeu? Compram e não pagam. É incrível isso. E aí esses 4 milhões e meio com juros e multas voltou a ser 6 milhões e meio de dólares. Então, como já pagou 2 e vai ter que pagar os 4 milhões e meio de dólares, né, os 6 milhões e meio de dólares agora, que dá 34 milhões de reais, no final pagou 8 milhões e meio de dólares pelo zagueiro do Equador, Félix Torres. Corinthians enviou a primeira proposta, recusada, para pagar 30% do valor que deve, quer dizer, 10 milhões e 200 mil reais. Recusaram. Segunda proposta, o Corinthians sugere pagar metade do valor, quer dizer, 17 milhões de reais, deve 34. Eu sou um gênio da matemática, vai segurando aí. E agora, o Corinthians envia uma proposta que combinou com o Santos Laguna de não vazar a informação. Mas eu acredito que seja 75%, tá? 75% do valor e mais uma parcela o Corinthians quita, uma ou duas. O Santos Laguna pediu para o Corinthians o seguinte, ó, coloca no papel e envia a proposta agora, oficial, igual vai fazer a proposta para comprar uma casa, um carro, tá aqui ó, na mão, e envia, que é o fax, ó, entendeu? E agora, meu amigo, dentro do Corinthians há uma esperança que eles nunca tiveram em resolver esse problema, tá? Eles nunca tiveram tanta esperança assim em resolver esse problema como hoje. Eu conversei com duas fontes no Corinthians que me garantiram que o Corinthians tinha um reforço muito avançado e que ninguém tinha divulgado o nome. Não é o Caio César, não era o Victor, como é que chama lá como é que chama o cara do Botafogo lá? Esqueci o nome dele agora. Não era o Caio César, não era o Esgaio e não era o outro lá, atacante do Botafogo, Victor Sá. Isso, Victor Sá. Não quiseram falar o nome para mim, mas falaram que, também nem sei se já contrataram o cara, né? Vai saber. Falaram que é um nome que estava muito avançado, o Corinthians estava pronto para fechar o negócio.
e aí rolou o transferban. E o Corinthians ainda tem esperança de contratar esse cara aqui. Então, se alguém contratou, vai contratar até lá, eu não sei, mas ainda há esperança. Beleza? É o Luizão, né? Que também é uma informação que eu queria passar para vocês, tá? O Corinthians tem interesse no Luizão, mas o transferban atrapalha a vida do Corinthians. O Luizão tá louco para jogar no Corinthians desde o ano passado. Cara, o Luizão tá. O Luizão tá. Ele é um zagueiro que pertencia, né, ao West Ham da Inglaterra, foi contratado junto ao São Paulo, foi revelado nas categorias de base do São Paulo. A família é corintiana, ele quer jogar no Corinthians. Tava tudo encaminhado para ele jogar no Corinthians no ano passado, mas o Corinthians recuou. E agora o Luizão tá livre no mercado. Uma fonte me falou que o Corinthians tem interesse nele, voltou a ter interesse nele. Ele foi oferecido há um tempo atrás, o Fabinho não quis. Não sei se foi a necessidade ou a pressão para cima do Fabinho, faz o Fabinho ali, faz a diretoria voltar a ter interesse no Luizão. Só que o Corinthians hoje está atrás, tem Clube da Arábia, tem o Inter de Porto Alegre, né, tem o Fortaleza, até o Fortaleza hoje está na nossa frente, porque a gente não pode contratar, tem o transferban. Hoje o problema do Corinthians é o transferban, mas o Luizão interessa. Cara, eu acho uma contratação interessante, ele é jovem, ele é alto, entendeu? Não é porque é alto, grandão, que é desengonçado. A gente teve um Luizão assim no futebol, que foi bem no futebol, chegou até a seleção brasileira, né, que jogou no Cruzeiro, anos e anos no Benfica, né, enfim, é um reforço que é interessante, que é jovem, tá livre no mercado, tá? Eu acho que o Corinthians deveria contratar o Luizão, minha opinião, entendeu? A nossa zaga do jeito que tá, não dá para ficar. Aí o Wesley pergunta assim: será que o Luizão é bom mesmo? Tenho minhas dúvidas, pois não conseguiu ser reserva do West Ham. Apesar disso, nunca vi jogar. No time B, lá ele marcou muitos gols, marcou até gols, né? Uns 3, 4 gols, eu acho. E jogou lá, acho que 20 e poucas partidas. Cara, não é porque deu. Assim, igual o Fernando Gama, não deu certo em um time pequeno na Europa. Cara, o Paulinho não deu certo na Europa. Veio aqui para o Atlético Mineiro e arrebentou. Entendeu? Não quer dizer que o cara não deu certo na Europa, ele nem jogou lá, nem teve oportunidades. Agora, ele está livre no mercado, o salário não é alto. Pô, se a gente não arriscar nesse, daqui a pouco vai. Ó, eu não sei se o Luizão é bom, eu nunca vi nenhum Luizão jogar. Eu nunca nem vi um jogo inteiro dele, não lembro dele. Então, Samir, então por que você está pedindo? Porque eu tô com uma oportunidade de mercado, um cara que saiu bem conceituado do São Paulo. Tanto que foi para a Inglaterra, Premier League. Tudo bem, não jogou a Premier League. Foi para o West Ham. Pegou uma experiência lá na Europa. Tem 24 anos. O salário não é alto. Não vai precisar pagar pelos direitos econômicos. Cara, eu acho que vale a aposta, porque também a gente não pode ser crítico com tudo. Eu acho que se ele não jogar nada, tchau, você não pagou caro, entendeu? Você não pagou 6 milhões e meio de dólares. Gente, é isso que vocês têm que entender. O Luizão é de graça, entendeu? Você paga salário e luvas e fecha um pacote com ele. É um zagueiro. O zagueiro vai custar quanto? 500 pau, 600 pau por mês? Não, chutando alto. 500 pau por mês e olha lá, 400. Agora, você entende que se paga 600 de salário para um cara, paga 6 milhões e meio de dólares, que virou 8,5 de dólares. Esse é que é o problema. O Luizão é um risco que você pode correr. Isso não, daqui a pouco vai vir parar e sabe quem, né? Davi Luiz. Não é? Na hora que o Davi Luiz fazia assim pro Fabinho, ó. Fala, amigo. Já era. Davi Luiz tá aqui com cabeleira e tudo.